Antes de comentar o estupro e os abusos sofridos pela futura ministra e pastora Damares Alves e fazer crítica política e respeitosa a ela, eu convido a vocês a que curtam aqui o nosso canal, os nossos vídeos e também se inscrevam no canal, ativem o sininho, comentem e compartilhem os nossos vídeos. E também vejam aqui embaixo o link do blog cartasproféticas.org. Cliquem sobre esse link e quem quiser realmente colaborar, dar um apoio, eu passo por um momento difícil de saúde agora, dar um apoio ao blog, ao canal e a mim, que preciso da solidariedade de vocês, cliquem e vão até lá o blog, onde diz colaborem com o blog e vejam a forma de contribuir aqueles que quiserem, aqueles que puderem, nesse gesto objetivo de solidariedade. Pois a pastora Damares Alves, da Igreja Quadrangular, vem dizendo em suas pregações, e uma delas em vídeo girou muito pela internet, inclusive com piadas, com brincadeiras e desrespeito à dona Damares Alves, coisa que não farei aqui. Ela contou, no mínimo, 2 ou 3 coisas que a gente deve analisar. A primeira sobre o trauma que a acompanha até hoje, pelo fato dela ter sido abusada dos 6 aos 8 anos de idade por 2 pastores ditos evangélicos. Criança de 6 a 8 anos abusadas seguidamente por pastores evangélicos, por pedófilos, nada diferentes do outro aqui, que se diz espírita, que abusa de mulheres indefesas. Pastores que dizem seguir Jesus abusaram de uma criança de 6 a 8 anos no seu quartinho, ao lado do quarto dos seus pais. Seus pais que, quando souberam, silenciaram, nada fizeram para defender a filha. Isso é grave, isso é sério, e eu acredito que realmente traumatiza uma criança e uma mulher para sempre. Nesse sentido, me solidarizo com a dona Damares Alves e me oponho veementemente ao crime da pedofilia, ao crime do abuso das mulheres. Nesse sentido, a dona Damares Alves tem toda a razão em protestar e em denunciar esses crimes, principalmente no ambiente dito religioso. E se sabe que as igrejas têm muita coisa, menos religiosidade, piedade, compaixão, misericórdia, amor ao próximo. Falam muito em Deus, mas agem mal com aqueles que são filhos de Deus, crentes ou não crentes, ateus ou crentes. As igrejas, desde há muitos anos, vêm em franca falência ética, falência moral, falência humana. Sabem muito bem falar sobre Deus de forma assim, entusiasmada, mas não entendem nada de Deus e nem do ser humano. Então, a minha solidariedade à futura ministra do capitão do mato, Jair Bolsonaro, que foi eleito através de um método fake news, mentiroso e golpista. Esse é o primeiro ponto que eu quero observar. Permitam-me dizer outra vez, as igrejas são futuros escombros. Todas as igrejas que participam de golpes, que participam de pedofilia, que abusam de mulheres, são futuros escombros
para contar para a história da humanidade que esse tipo de igreja não funciona. Segunda coisa, sobre o tal pé de goiabeira, sobre o qual Jesus subiu, de acordo com o testemunho da dona Damares Alves. Ela dá uma entrevista depois, uma entrevista completa, ao site UOL, e lá ela fala claramente uma fantasia infantil de ver Jesus. Quando ela tinha... E aí fica confuso se ela tinha 6 anos, aí quando viu Jesus, ou tinha 10 anos. Quando ela viu Jesus subir, no momento em que ela tomaria veneno para se suicidar, por causa da vergonha, da humilhação, dos traumas sofridos pelos abusos sexuais de ditos pastores. Muita gente gozou com isso e tal, e não soube fazer a crítica devida. Eu tentarei fazer a crítica devida. A dona Damares Alves, aí ela conta esse trauma, ela conta que Jesus subiu na goiabeira, ela até faz um espetáculo, um draminha, quando fala numa igreja sobre isso, ela fala, é uma verdadeira atriz, sem dúvida nenhuma, usa termos assim sedutores, como por exemplo, extraordinário, sobrenatural, ela usa termos que imantam uma plateia desinformada. E graças a esta fantasia, esta sua visão de Jesus subindo a goiabeira, ela não se matou, abandonou o pacote de veneno de matar ratos. Isso é ótimo. Viva a vida. Fé é isso, é vida. É opção preferencial pela vida. E o abandono à morte, o abandono dos traumas, o abandono da violência que seres humanos praticam contra outras pessoas, principalmente crianças e mulheres. E aí vem a minha crítica. O problema da dona Damares Alves, por ser conservadora, se torna mesquinha, se torna míope, reduz o mundo à sua experiência pessoal. Reduz até Jesus à sua experiência pessoal. Ela toma essa fantasia que ela teve, e ela fala sobre isso na sua entrevista, reduz isso a um princípio universal. Aí ela desloca a árvore goiabeira para todo mundo. Vocês também têm que deixar Jesus subir na goiabeira de vocês. Tal. Este é o erro dessa pregação pietista, essa pregação alienante, essa pregação limitada que faz com que tudo se reduza à experiência pessoal. Esse é o primeiro erro que eu quero identificar. Pregando um Jesus infantil, um Jesus de quando ela tinha 10 anos, um Jesus que não cresceu, e um Jesus pessoal. Ela não se submete à visão do Evangelho a respeito de Jesus, mas submete a visão do Evangelho sobre Jesus à experiência pessoal dela, que sempre é pequena, sempre é menor, sempre é redutiva ao seu trauma. Esse é o problema, é o erro teológico dessas igrejas que fazem espetáculo da experiência pessoal. E se desprendem completamente das bases teológicas, se desprendem completamente do Jesus do Evangelho, tentando fazer do Jesus pessoal o Jesus de todos. Falha de formação por causa do conservadorismo teológico, pastoral, dessa visão que domina a dona Damares Alves. E finalmente o grande erro da dona Damares Alves, e é por isso que ela se tornará ministra da Família e dos Direitos Humanos, ela que é acusada, que é apontada como aquela que protegeu o Marco Feliciano, deputado, também dito pastor, de ter estuprado uma mulher, uma moça, ela protegeu para não deixar denunciar. Ela que foi violentada, né, ela que foi abusada, protegeu um abusador que abusou de uma jovem totalmente contraditória. Por quê?
Porque a visão da dona Damares, como de muita gente de igreja por aí, é uma visão míope, conservadora. Que significa o seguinte: salvar a família sem se preocupar, muito pelo contrário, com as injustiças econômicas do capitalismo perverso que destrói as famílias, mas sobretudo destrói a sociedade, destrói a classe trabalhadora, destrói aqueles que produzem, aqueles que trabalham, os mais importantes da sociedade, em cujo universo se inscreve a família. Então ela parte do minúsculo, do micro, do pequeno, tomando isso como verdade para o maior, mas ela não toca no problema principal. Se ela tocasse no problema principal, ela não seria a dona Damares Alves. E o problema principal é que Jesus não esteve preocupado o tempo inteiro com a mãe dele, com os irmãos dele. Jesus sempre foi encontrado no meio do povo. Tanto que os discípulos, que a família dele o procurou, quando ele estava no meio da multidão, no meio do povo, ele se recusou. E disse: a minha mãe e meus irmãos são todos vocês que estão aqui. Porque a visão de Jesus não é a visão da dona Damares Alves. A visão de Jesus é a visão do povo. É a visão da humanidade, é a visão da sociedade. É lá no meio que tem que se estar. A família só é salva quando toda a sociedade é salva. Salva das injustiças, salva da violência contra as crianças, salva da violência contra as mulheres, salva do desemprego, salva da miséria. Né? Tudo isso é causado por alguém que está em cima explorando o povo, explorando as mulheres, explorando as crianças, massacrando as famílias. Essa é a crítica que tem que fazer a dona Damares Alves, que vai fazer um péssimo trabalho, pequeno como o Jesus infantil dela, pequeno como a fé que é a guia, pequeno como a árvore, a goiabeira, onde ela se dependurava diariamente, onde ela diz que viu Jesus, tudo pequeno de acordo com o universo dela. Ela fará uma política para a família, para as mulheres e para os direitos humanos absolutamente do tamanho da goiabeira dela. Pequenininho. O tamanho do Jesus que subiu na goiabeira dela. Medíocre. Pequeno. Experiencial, individual, subjetivo, sobre quem ela fala como se fosse a verdade do mundo inteiro. Essa é a crítica que precisa fazer a dona Damares e a todos os conservadores que não têm uma visão social da vida. Abraços críticos, respeitosos e muito fraternos.